Você tem conversas abertas sobre dinheiro com o seu cônjuge? Faz parte da sua rotina você discutir sobre a situação financeira, desafios e problemas e metas em conjuntos? Tudo isso é importante quando falamos sobre dinheiro e relacionamento. Quando evitamos falar sobre esse assunto com nosso parceiro, isso pode gerar um ciclo vicioso de ansiedade e estresse e falha na comunicação. Neste vídeo, eu vou explicar um pouco sobre as estratégias e técnicas que você pode utilizar para melhorar a conversa sobre dinheiro com o seu parceiro. Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Quando falamos de relacionamento e dinheiro, sabemos que pode ter muita coisa por trás de uma briga. A renda familiar, algum estresse relacionado ao dia a dia, ou alguma emergência que pode ter acontecido, mas principalmente a forma como o casal reage diante dos problemas financeiros. A gente pode pensar na seguinte analogia. Imagina que aqui o barco representa o relacionamento e o estresse financeiro é como se fosse a nuvem preta que está se formando lá do lado de fora. E o casal é representado pelos marinheiros que estão ali se comunicando e conversando para fazer com que o barco não afunde. E aqui é uma ilusão imaginar que o nosso barco só vai andar por águas calmas. E a sobrevivência vai ser determinada principalmente pela dinâmica entre os tripulantes. E podemos imaginar que mesmo em um barco de madeira, tripulantes bem treinados vão sobreviver. Mas também podemos imaginar um barco igual ao Titanic, em que a tripulação está toda em pânico e ninguém sabendo o que fazer, e ele afunda. Em caso de alguma dificuldade financeira, nós conseguimos ver como a comunicação sólida é essencial. Ela permite sentir menos estresse e menos pânico diante das oscilações do dia a dia, mesmo quando a conta está no vermelho. A comunicação, de uma certa forma, ela consegue blindar o cérebro. Mesmo quando ela vê que o saldo da conta está negativo, ela se sente mais segura e menos ansiedade, porque ela sabe que tem alguém que ela possa contar. Só que o maior problema é que quando as coisas vão mal, a gente só consegue olhar para a tempestade. E isso, de uma certa forma, debilita o nosso cérebro. Ele acaba com a nossa capacidade de comunicação. A preocupação com os boletos diminui a nossa paciência, a nossa empatia e a nossa capacidade de compreender o lado do outro. Só que isso começa a gerar um ciclo vicioso sem fim, onde o estresse diminui a nossa capacidade de comunicação e a nossa falha de comunicação, por sua vez, aumenta o estresse. E aí vai num ciclo sem fim, assim. Só que como sair desse ciclo em que o próprio estresse é a causa da falha da comunicação? E a verdade é que a falta de dinheiro, ele rouba a energia do nosso cérebro. Uma mente mergulhada em dívida é como se fosse um navegador com várias abas abertas. Só que nesse contexto, a pessoa deu a patada no outro não porque deixou de amar, mas é porque a pessoa só consegue pensar em boletos. E quando um casal saca isso, ela para de levar a patada para o lado pessoal. Ao invés de pensar que essa pessoa não gosta de mim, ela começa a compreender que, na verdade, as dívidas estão ocupando tanto da mente dela. Tudo isso é resposta porque essa pessoa se encontra sobrecarregada. E identificar esse inimigo invisível corta o ciclo das ofensas. E o outro ponto que a gente pode levar em consideração é a forma que o casal administra o seu dinheiro. E se cada um individualmente trabalha com contas separadas, é como se a gente tivesse um carro com 2 volantes. Quando o caminho é reto, tá tudo bem. O problema é quando um quer virar para a direita e o outro quer virar para a esquerda. A gente observa que a comunicação financeira é superior em casais que optam por trabalhar com conta conjunta ou um sistema misto, onde o casal possui uma conta conjunta para as contas em comuns e também possui cada uma sua conta individual. E isso muda o comportamento porque elimina os pontos cegos. Quando temos contas separadas, isso permite que o casal fuja dessa conversa tão importante até a bomba estourar. E quando um casal foge dessa conversa desconfortável, ela deixa de treinar essa comunicação. É diferente de um casal que tem uma conta em conjunto, porque isso força os casais
a terem discussões mais frequentes com relação a isso e definir as prioridades. E é como se fosse uma arena de treino. E quando vem a crise, é como se a tripulação já tivesse treinada para lidar com aquela tempestade. E faz parte da comunicação financeira você conversar sem brigar. E isso envolve técnica, treino, erro e aprendizagem. E é por isso que aqui é importante você abandonar aquela postura reativa, de só discutir quando a bomba vem. E nessas horas, todo mundo fica na defensiva. Por isso que é importante você planejar conversas periódicas, onde vocês vão ver a questão do orçamento, do planejamento, das questões das metas. E sabe por que isso é importante? Lembra quando eu falei que quando a gente está em um problema financeiro, é como se o nosso cérebro tivesse com várias abas abertas no navegador? Quando a gente joga aqueles números tudo para o papel, é como se a gente descarregasse todas aquelas informações do cérebro. E isso é como se liberasse um espaço do cérebro e ia aumentando a empatia e melhorando a comunicação. E o mais legal de você jogar para o papel é que vocês deixam de apontar o erro do um ou o erro do outro e começam a olhar para o problema juntos e decidir como é que vocês vão resolver esse problema juntos. Só que um ponto importante que eu tenho que ressaltar aqui é que se vocês já trabalham de forma individual, não realizar essa junção das contas tudo de uma vez e realizar de uma forma um pouco mais gradual, seja definindo o objetivo juntos ou abrir uma conta em conjunto para resolver os problemas práticos do dia a dia que são do casal. Quando o casal decide compartilhar essa questão financeira, ela aumenta a transparência e, como consequência, aumenta a confiança também. Agora, quando o dinheiro é segredo, ele pode virar um motivo de suspeita. Se isso fez sentido para você, só que você sente que como casal vocês ainda não conseguem se organizar financeiramente, é isso que eu trabalho na minha mentoria. O link está na descrição. Neste vídeo, entendemos aqui um pouco mais como se constrói o ciclo vicioso, em que o estresse vira a causa da falha da comunicação e como a falha da comunicação, por sua vez, piora a questão do estresse. Compreendemos aqui como a comunicação eficaz ajuda no dia a dia do casal, mesmo em momentos de estresse financeiro. Discutimos aqui também algumas estratégias práticas que podem melhorar a comunicação entre o casal, como a utilização de contas conjuntas e a realização de conversas periódicas com relação ao dinheiro, sem que ela ocorra de forma muito reativa. No último vídeo eu conto sobre um caso em que atendi, em que nós tínhamos um casal em que a esposa ela agia de forma oposta em relação ao marido quando o assunto era dinheiro. Comento na prática a utilização de algumas estratégias utilizadas nesse vídeo para esse caso. Se você tiver curiosidade de ouvir essa história, eu vou deixar um card aqui. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Obrigado por estar comigo aqui hoje. Espero te ver no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.